Glória ao teu nome. Segunda de Crónicas 1:6. Vamos abrir Segunda de Crónicas 1:6. O que é que nós estamos dispostos a fazer por aquele que nos guarda, por aquele que nos protege, por aquele que nos livra, por aquele que nos abençoa? O rei Salomão recebeu ensinamentos do seu pai. O seu pai Davi, o rei Davi, honrava a Deus muitíssimo. Punha-o em primeiro lugar. Ele sabia que as vitórias que ele tinha tido devia a Deus. Ele sabia que tudo o que tinha devia a Deus. E ele ensinou isso a seu filho Davi. O rei Davi ensinou isso a seu filho, o rei Salomão. A bênção foi de tal forma que várias gerações depois, o rei Davi ainda era mencionado através de Deus para com os reis descendentes do rei Davi. Portanto, a partir de Davi, toda a geração estava abençoada. O rei Salomão sabia disso. Mas ele honrava o Senhor. E veja o que ele fez. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Eu quero que você entenda uma coisa. 1000 holocaustos significa que 1000 animais morreram. E você vai dizer, coitados animais, tantos animais mortos por causa de Deus. E será que ele não merece? O que é que cada um de nós está disposto a fazer por causa de Deus? Será que existe um preço para Deus? Existe um valor aceitável para Deus? Será que devemos dar tudo o que temos? Ou dar apenas um pouco? Ou dar um valor que nós aceitamos que é aceitável? E qual é o valor aceitável para Deus? Eu não sei qual é. Cada um de nós deve buscar no nosso coração saber qual é a oferta agradável para Deus. Rei Salomão era 1000 sacrifícios, 1000 animais mortos, honrando ao Deus. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dê. Se calhar foi por causa dos 1000 sacrifícios. Ou foi por causa de Davi, seu pai, honrar tanto a Deus. Ou foi por causa deste filho, rei Salomão, também estar a honrar a Deus. Vamos semear Jesus. Pensarão que ainda com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Que ainda com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará.
Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Antes que tu nos abençoas ricamente, em nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós estávamos em 2 de Crónicas 1:6. Vamos a 2 de Crónicas 1:7. Exatamente o versículo que eu acabei de ler. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Que pergunta, não é? Se esta pergunta fosse feita a cada um de nós, o que é que respondíamos? Dinheiro, saúde, família abençoada, família unida, casamento restaurado. Felicidade, alegria, um carro, uma casa. Salomão pediu sabedoria. Eu acho que ele fez bem. Ele pediu sabedoria para julgar um povo. Eu acho que todos nós devíamos pedir sabedoria, porque precisamos dela. Para certas coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos saber o que devemos fazer, como orar. Precisamos de sabedoria de Deus. O título da mensagem de hoje é O que queres? Esta foi a pergunta que foi feita a Salomão. Mas o que é que levou a chegar a este ponto? A chegar ao ponto de Deus perguntar a ele: o que é que queres? Será que Deus faz esta pergunta a todos? Será que você gostaria de ouvir esta pergunta? Eu acho que esta pergunta traz muita responsabilidade. Você que é de Deus, você podia responder uma coisa espiritual. Que eu esteja sempre contigo, que eu te honre sempre. Não, mas, sinceramente, porque Deus sabe o nosso coração, o que é que você responderia? Eu fiz essa pergunta a alguém, ainda hoje, e a resposta que eu recebi foi: não sei. Eu também não sabia. Que pergunta seria feita a nós? Eu lembro-me de uma vez estar a orar, eu, o meu pastor e outras pessoas estavam connosco, estávamos a orar. E Deus me disse algo que aquele grupo, que havia uma das pessoas daquele grupo, eu já não me lembro bem o que é que foi, eu sei que disse que estava a fazer uma coisa de errado e me disse, e eu falei. Mas eu não me lembro de quem era a pessoa, nem me lembro o que é que eu disse. Eu me lembro o que é que Deus me disse a mim. E Deus me disse: e tu, o que é que andas a fazer? É duro de ouvir isto. Quer dizer que havia algumas coisas que eu andava a fazer que estavam erradas. O tempo foi passando. E houve um dia que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa.
Não tinha dinheiro no banco. Não tinha dinheiro. Eu ia trabalhar como guarda noturno e não tinha dinheiro. Eu entrei dentro do carro, meti o carro a trabalhar e olhei para o ponteiro do depósito e estava baixo. Estava na reserva. Eu ainda tinha que fazer 30 quilómetros. Eu voltei para casa e perguntei à minha esposa se ela tinha algum dinheiro. Ela disse que não. Eu fui do trabalho, de casa até ao trabalho sempre a orar. Cheguei à esquadra, saí, entrei na esquadra, saí da esquadra, entrei para dentro do carro e comecei a orar. Dei uma volta à minha zona e sempre a orar. Até que eu senti por Deus para ir para a bomba de gasolina. E eu disse, o que é que eu vou fazer para a bomba de gasolina? Dizia eu dentro de mim, eu não tenho dinheiro. Mas eu obedeci e fui. E quando cheguei à bomba, parei o carro. Estava sentado dentro do carro e eu dizia, e agora o que é que eu faço? E Deus me mostrou, liga para tal pessoa que te deve dinheiro. Eu não me lembrava disso. Eu telefonei para a pessoa e a pessoa, eu esqueci-me de... Eu não tenho dinheiro aqui. Eu estava a dizer a verdade. Nem aqui, nem em lado nenhum. Só que não me disse o resto, não é? Eu não tenho dinheiro aqui. E ele disse, eu trouxe aqui dinheiro a mais. Sim, olha, diz para meter tanto. 25 euros, o que é que foi? Eu saí do carro. Agarrei na mangueira para meter o gasóleo no carro. Quando eu agarrei na mangueira e estava a colocar a mangueira no carro, Deus me disse assim, é bom que confiasses em mim. E aquelas palavras doeram tanto. Tanto, tanto. Era bom que confiasse em mim. Nós só vamos conseguir ouvir uma pergunta desta. Pede-me o que quiseres que eu te dê. Pede o que queres. Diz-me o que queres. Quando o nosso relacionamento com Deus começa realmente. Quando nós estamos com um relacionamento com Deus em que buscamos, quando nós agarramos e há coisas da nossa vida que nós já metemos à parte. Eu vos quero mostrar algo. Vamos a 2ª de Reis. Não, peço desculpa. 1ª de Reis 19. 1ª de Reis 19. Eu disse 1ª de Reis 19, não foi isso? Não, não pode ser. Eu disse 1ª de Reis 19. Peço desculpa, sim. Eu é que estava no sítio errado. Eu quero vos situar para você entender. Elias tinha feito pedido a Deus para descer fogo dos céus, o fogo desceu, o povo viu que só Deus é que o Deus que respondesse pelo fogo, esse seria Deus. Deus respondeu pelo fogo, agarrou, Elias matou vários profetas de Baal, bastantes. No entanto, agarrou a mulher do rei, não achou piada nenhuma, porque ela gostava dos sacerdotes, e Adão disse que iria matá-lo. E então ele fugiu, andou por uma coisa, meteu-se dentro de uma caverna e Deus lhe apareceu e depois lhe disse o que é que havia de fazer, mas Deus não se estava agradado do que ele tinha feito. E veja neste versículo, e partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Ele estava com a número 12. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse-lhe: deixa-me beijar a meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que te tenho feito eu? O que é que ele tinha feito? Eu tinha passado a capa por cima dele. Isto quer dizer que o estava a chamar para o ministério. Versículo 21, e voltou-se de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguia Elias e o servia. Deus tinha acabado de chamar Eliseu. Elias passou a capa por ele e chamou Eliseu para o serviço. Este homem largou tudo e serviu a Deus. Serviu a Deus na vida de Elias. O que é que nós estamos dispostos a abdicar por causa de Deus? O que é que nós estamos dispostos a deixar por causa de Deus? Os nossos planos, as nossas ideias, as nossas vontades, aquilo que nós achamos que deve ser para a nossa vida, aquilo que nós achamos que nos vai fazer feliz, aquilo que queremos muito. Estamos dispostos a abdicar de tudo isso por causa de Deus? Quando Deus nos chama, Ele nos escolheu. Por isso é que Jesus disse: vós a mim, eu fui chamado, olha, de um sítio qualquer, tu, vão ser meus discípulos. Não. Ele selecionou as pessoas. Ele escolheu homens que estavam a trabalhar, escolheu cobradores de impostos, escolheu pessoas que realmente faziam a diferença na vida. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida agora é dele, de Jesus. Nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. O que é que estamos dispostos a fazer por causa dele? Até que ponto é que nós vamos por causa de Deus? Em 2019, em dezembro de 2019, eu saí de guarda noturno. Deixei a profissão de guarda noturno. Uns meses antes eu vi que me faltavam recibos e eu estava a dizer a Deus: Deus, quantos recibos vou fazer? E Deus disse: nenhum. E eu disse: nenhum. Se eu não fizer recibos, eu não posso estar em guarda noturno. E ele não me respondeu. Eu comecei a perceber que era essa a vontade de Deus. E comecei a preparar tudo para a minha saída, a qual saí em dezembro de 2019. Eu saí do guarda noturno. A profissão que me estava a alimentar, que me estava a sustentar. No ano a seguir, eu fui fazer um trabalho, mexer nos computadores. A dona desse estabelecimento virou-se para mim e disse: agora você está a viver que eu estava a viver do dinheiro que eu tinha ganho. E eu olhei para ela, sorri, e dentro de mim dizia: mal sabes tu como é que eu estou a viver. Eu não tinha reforma, eu não tinha dinheiro junto, eu não tinha nada. Eu tinha Deus.
Será que há anos atrás isso? Não sei. Mas agora chegou um ponto na minha vida que não. Eu confio em Deus. Até que ponto é que nós estamos preparados para abdicar, seja do que for? Será que a todos Deus vai fazer isso? Não. Pode chamar muitos e não fazer sair dos empregos deles, não fazer isto ou aquilo. Mas lhe digo, lhe vai pedir algo que vai ser difícil você entregar. Por que você diz isso? Porque Deus... Ouça, Abraão tinha um filho, ou antes. Teve um filho bastardo, Ismael. Mas ele queria um filho dele e da mulher. Ele, aos 75 anos, ele saiu de casa dele porque Deus disse para ele sair. E ele saiu. Deus começou a abençoá-lo. E chegou agora a um ponto em que ele estava com 99 anos e a mulher 89. E Deus lhe disse que eles iam ter um filho. E no ano a seguir, tendo ele 100 anos e ela 90, eles tiveram um filho. Era impossível, era ter filhos. Ela toda a vida foi estéril. Mas isso não interessa para Deus. Isso é pormenores para Deus. Com 90 anos que ela não podia ter filhos, pois ela já tinha há muito deixado o costume das mulheres, a possibilidade de ter filhos, e Deus fez com que ela tivesse um filho. Este filho era muito esperado por esta mãe e por este pai, Abraão. E agora Deus lhe pediu, dá-me o teu filho. Sacrifica o teu filho a mim. E ele fê-lo. Deus lhe deu 3 dias de caminho de propósito para ver se ele recuava, para ver se ele não fazia, mas ele foi até ao fim. Sabe qual foi a resposta de Deus? Agora sei que me amas. Agora aproveite e vi que realmente me ama. E isto a cada um de nós é pedido. Pode não ser num filho, pode não ser nisto, pode ser naquilo, pode ser em qualquer coisa. Deus nos pede e nós estamos dispostos a deixar. Eu estava numa reunião, tinha um envelope comigo que era da oferta que eu ia dar. Eu lembro perfeitamente desse dia. Deus virou-se para mim e disse-me assim, dá-me tudo o que tens no banco. E eu tinha uma vaga ideia de quanto é que tinha, e eu disse, tudo o que eu tenho no banco. Não era muito dinheiro, mas era algum. Tudo o que eu tenho no banco. Senhor, mas eu tenho aqui o meu dízimo, tenho aqui a minha oferta, eu tenho aqui. E ele dizia-me, dá-me tudo o que tu tens no banco. E eu, oh meu Deus, mas eu tenho aqui a minha oferta. E Deus disse-me assim, se não o fizeres, eu não te abençoo. Eu agarrei, tirei, tinha livros de cheques comigo na altura, agarrei, tirei escrevi o valor e meti na oferta. No dia a seguir, Deus me abençoou. E algum tempo mais tarde, Deus dobrou o meu ordenado. O que é que Deus nos está a pedir agora? A cada um de nós. A cada um de nós vai ser uma coisa diferente. O que é que nós temos que deixar por causa de Deus? O que é que temos que meter à parte? O que é que temos que deixar de lado por causa de Deus? Todos nós queremos ouvir a pergunta, o que é que queres?
Sim. Mas a prova, estamos dispostos a fazê-la, a tê-la? Exatamente como Abraão teve. Exatamente como a prova. Segunda de Crónicas 2, versículo 1. Eu não sei o que é que se passou, mas pronto, estamos bem. Segunda de Crónicas 2, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, pois, havendo o Senhor elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E começa a prova para Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui. Me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Começou a prova. Fica aqui. Não fiques preocupado. Não, eu vou contigo até ao fim. Versículo logo a seguir, versículo 4. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. E depois no versículo 6, Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Fica-te aqui, fica aqui descansado. Não vale a pena ires. Não vale a pena ir à igreja. Não vale a pena servir. Não vale a pena coisa. Deixa-te estar quieto. Deixa-te estar sossegado. Vais fazer o mesmo. Tu amas a Deus à tua maneira. Será que Deus quer que o amemos à nossa maneira ou à maneira dele? Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Reis, não é só um pouco baixo. Capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele já sabia o que é que havia de pedir. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, por isso é que não o deixou nunca. Porque é que ele sabia? Por causa do Espírito de Deus que já pairava nele. Ele pediu porção dobrada do Espírito sobre ele. A porção dobrada do Espírito sobre ele fez o dobro, mais do dobro dos milagres que Elias fez. De tal forma, até na morte dele, eu penso que foi ele, eu não quero... Pronto, os ossos deles fizeram com que ressuscitasse um morto. Eu quero que você entenda uma coisa. Até que ponto é que nós estamos dispostos a ir com Deus? Até que ponto? Até que ponto é que nós estamos dispostos a abdicar da nossa vida para estar com Ele, para fazer a vontade dEle, para Ele nos mostrar o que Ele quer de nós? Não. Será que isso vai acontecer com todos? Ouça, segundo a minha experiência, a todos Deus vai pedir algo.
Deus vai pedir algo a todos. Ele pediu a Abraão. Ele pediu a todos. E nós estamos dispostos a fazer. Há pouco tempo eu vi um filme. Há pouco tempo, quer dizer. Um filme de alguém que não tinha Deus. E começou a frequentar uma reunião de homens e videogames. E tinha uma consola de jogos. E Deus começou-lhe a tocar no coração para ele deixar, porque ele gostava muito daquilo. E ele agarrou naquilo tudo, meteu dentro de um saco e foi dar a outra pessoa. E ele foi abençoado. Ele passou a gerente. Porquê que Deus? Porque Deus prova os corações. Eu que deixei de ter fome para ver o que estava no teu coração. Eu deixei de passar por uma situação não agradável para ver o que é que tu fazias. Se recorrias a mim, se te agarravas a mim ou paravas de me buscar. Você pensa que as coisas que acontecem na vida são por acaso? Não, nada é por acaso. Algumas delas são consequências do que nós fizemos. Outras, o que é que nós fazemos? Quando Deus me disse, quando eu agarrei naquela mangueira e disse, era bom que confiasse em mim, doeu tanto aquelas palavras. Porque ele tinha razão. Eu acredito num Deus que tudo pode, que tudo faz. Um Deus que cura, que liberta, que abençoa. Não me iria ele sustentar numa altura de necessidade. Você sabe que Deus de 2019 até agora, estamos em 2026, Deus me tem sustentado. Literalmente me tem sustentado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Neste último ano, 2025, foi impressionante. Impressionante. Mas é bom que nós confiemos. É bom que nós dependamos dele. Unicamente e exclusivamente. Porque se não fizermos isso, estamos a confiar em Deus. E a minha pergunta é, até que ponto é que você acredita em Deus? Você acredita em Deus para ser curado? Você acredita em Deus para ser liberto? Você acredita em Deus para que o sustente? Você acredita que Deus o vai ajudar em todas as áreas da sua vida? Você acredita nele mesmo? Jesus secou uma figueira e Pedro virou-se, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele podia ter respondido de várias formas, mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Porque as palavras que vocês falarem com a vossa boca vai determinar a vossa vida. Vai determinar tudo na vossa vida. Tudo. Aquilo que vocês falarem com a vossa boca vai determinar a sua saúde, as suas finanças, o seu casamento, o seu ministério, tudo vai ser determinado das palavras que saem da sua boca e que você crê no seu coração. Por isso é que ele dizia, se disseres este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidares no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disseste será feito. Mas ele estava a dizer, tende fé em Deus. Tende fé que Deus tem a capacidade de poder mudar tudo. É impossível aos homens, mas é possível a Deus.
Você entende? Quando Deus fez a pergunta a Salomão, quando Deus fez a pergunta a Eliseu, o que é que eles já tinham passado até chegar a essa altura? Que provas Deus já tinha passado por eles para poder chegar a esta pergunta? Eu quero vos mostrar algo. Mateus 10:37. No Velho Testamento, me parece, diz amar a Deus sobre todas as coisas. Amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. Veja o que Jesus disse. Que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e, e, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Será que vamos agarrar? Não, então eu não posso amar os meus familiares. Não, não é isso que Deus está a dizer. Quem é que estás a pôr em primeiro lugar? Deus não diz para deixar de amar pai, mãe, filhos, filhas. Não, não. Mas quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Quem é que está em primeiro lugar? Você está disposto a fazer o que Deus quer na sua vida? Ou não? Todos nós queremos ouvir a pergunta vinda de Deus para que nós. O que é que queres? Mas o que é que nós estamos dispostos a fazer para Deus? Eu não sei se você percebeu. Quando você aceitou Jesus, no dia em que você aceitou Jesus, você disse estas palavras: Pai, eu aceito o que Jesus fez como sendo em meu lugar. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. Ele passou a ser o seu Senhor. Ele diz: se fizeres o que eu vos mando, sereis meus amigos, disse Jesus. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Mas estes homens abdicaram de coisas. Aquele que era pescador deixou de ser pescador. Aquele que era cobrador de impostos e tinha uma boa vida deixou de ser. Deixaram o seu sustento e seguiram a Jesus. Não pedi nada. Inclusive Pedro chegou a uma altura: Senhor, nós tudo deixámos por causa de ti. E Jesus responde: aquele que terá deixado pai, mãe, filhos, filhas, bens, por amor de mim, receberá nesta vida 100 vezes tanto. Não houve como uma única altura na Bíblia que haja relatos que houve falta de alguma coisa, algum deles. Eu quero que você entenda. Quando você deixa de controlar as coisas
e deixa esse controle para Deus. Coloca isso nas mãos de Deus. É Deus que passa a ter o controle. Controle da sua saúde, controle das suas finanças. Controle de tudo na sua vida. Você cede porque o ama e sabe que Ele o ama de volta. Porque Ele o amou primeiro. Então você começa a dar graças por tudo, graças pelo que tem. Graças pelas coisas que Deus lhe deu. Eu ainda hoje vinha com o meu filho e chegou a um sítio, eu lembro-me do carro que eu tinha, o carro que eu fiquei sem ele, que eu perdi o meu carro. Já estava fora do guarda noturno, porque tudo aconteceu. Bateram-me no carro e eu fiquei sem carro. E eu gostava daquele carro porque era um carro alto, tipo Jeep. E eu estava a dizer ao meu filho, estás a ver, se eu tivesse o outro tipo de carro como aquele que eu tinha, eu agora passava por aqui e ia-me embora. Deus conhece o desejo do meu coração. Sabe o que eu quero. Mas numa altura que eu não tinha carro, Ele me deu um carro. E um carro que tem sido uma bênção e é uma bênção na minha vida. A casa onde eu vivo foi Deus que me deu, foi Deus que abriu as portas e fez coisas impossíveis. Fez coisas que não era possível. O crédito não dava para isto, não dava para aquilo, não dava coisa. E as coisas foram acontecendo e tivemos. Graças a Deus pela casa que tenho, graças a Deus pelo carro que tenho, graças a Deus pelo dinheiro que tenho, graças a Deus pela saúde que tenho, graças a Deus pela família que tenho, graças te dou, Senhor, em tudo. Porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Você tem de ser agradecido pela vida que tem. Porque então aí Deus lhe dará mais. Deus lhe abrirá portas que antes estavam fechadas. Deus lhe dará coisas assim que a outros só sonham. Porque você está a depender dele e unicamente e exclusivamente dele. Não de outro. O seu Deus é aquele que o ama. O seu Deus é aquele que lhe tem proporcionado todas as coisas e nada lhe tem faltado em nome de Jesus. Não seja como eu fui, em que eu tive de ouvir as palavras e dizer, era bom que confiasse em mim. Porque acredita em mim, essas palavras doem. Essas palavras doem mesmo. O nosso Deus é capaz de coisas extraordinárias. Impossíveis. Curas, libertações, bênçãos, coisas impossíveis. Ele pode. Porque a palavra de Deus diz que estes sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos e acreditamos num Deus que tudo pode. Antes que venha a pergunta, antes que Deus lhe possa fazer esta pergunta, seja agradecido pelo que tem. Não passe pelas circunstâncias queixando-se. E agora isto, e agora aquilo, e agora... Levanta as mãos para os céus e diga, obrigado, Pai, que és tu que me livras de todas as circunstâncias. Davi sabia disso e ele dizia, mesmo que eu andasse por volta da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não preciso de mais nada, eu tenho-te a ti. Eu não preciso de mais nada.
Tu és aquele que me guardas, que me livras, que me abençoas. Tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Seja o exemplo para a sua família. Porque a bênção que você trouxer para si vai também abençoar toda a sua família. Todos os seus descendentes. Todos vão ser abençoados por aquilo que você estiver a fazer. Assim Deus disse que eu visitarei a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Assim também Ele abençoará todos aqueles que o buscam, que estão com Ele, que fazem sua vontade, que andam nos seus caminhos, até a terceira e quarta geração. Eu sei, em nome de Jesus, que os meus filhos estão abençoados. Eu sei que os meus netos, aqueles que vão vir ainda, já estão abençoados. Os meus bisnetos, aqueles que eu poderei ou não conhecer, já estão abençoados. Em nome de Jesus. Eu vou-lhe só dizer uma coisa. Se Deus fizesse esta pergunta, eu responderia: não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. Esta seria a minha primeira resposta. Só vou dizer esta porque existem muitas mais que eu poderia responder. Mas esta era a primeira. Eu quero andar com Deus toda a minha vida. Eu quero estar a eternidade com Ele. Ele é tudo para mim. E Ele sabe disso. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Pai, tu me conheces e sabes quem eu sou. Sabes tudo o que se passou na minha vida ou se tem passado. Senhor, eis-me aqui. E eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar os teus caminhos. Quero andar contigo constantemente. Se cumpre em mim a tua vontade para a tua glória e honra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Um bom fim de semana. E agarre-se a Deus. Acredito que vai dar jeito. Muito jeito. Amém.